Boa tarde a todos e todas. Buenos dias, buenas tardes a todos e todas. Good afternoon, everyone. Para sua informação, este evento está sendo traduzido a los idiomas espanhol e inglês e para utilizar o serviço de tradução, haga clique em los botones de interpretação que aparecem em sua pantalla em la parte de abaixo. É só clicar o ícone no inferior da tela para escolher a sua língua de preferência. O evento está sendo transmitido também ao vivo pelos canais do YouTube da FAO e do FNDE nos idiomas português, inglês e espanhol. Agradecemos a todos que nos assistem virtualmente. Meu nome é Nájila Veloso, eu sou coordenadora regional de alimentação escolar na América Latina e Caribe, no marco do Programa de Cooperação Internacional desenvolvido pelo Brasil e a FAO. E eu tenho o prazer de moderar esse evento. Nós agradecemos uma vez mais a todos os que estão aqui participando desse evento comemorativo de 15 anos da Lei de Alimentação Escolar Brasileira. Esse evento foi organizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, com o apoio do Programa de Cooperação Sul-Sul Trilateral desenvolvido pela Agência Brasileira de Cooperação, ABC, e teve o apoio da Rede de Alimentação Escolar Sustentável na América Latina e Caribe, que é secretariada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. O nosso principal objetivo hoje com esse evento é marcar a agenda nacional e internacional, evidenciando a importância da Lei 11.947 de 2009 para o Brasil, para os países da América Latina e Caribe, da África, da Ásia, enfim, de todos os continentes. Nós sabemos que uma lei é um primeiro instrumento do Estado Democrático de Direito, porque é ela que sustenta os pilares e orienta os caminhos da democracia, da igualdade de direitos e de oportunidades. Nesse sentido, vale lembrar que a palavra lei deriva dos verbos latinos leger, que significa ler, e ligare, em português, que significa ligar, dar liga, dar unidade. E é por isso que estamos aqui unidos e reunidos para essa comemoração tão relevante. E o nosso evento contará com a participação de ilustres convidados e autoridades do governo brasileiro, de organismos internacionais e de gestores dos países das atividades de cooperação técnica trilateral desenvolvida pelo FNDE e pela ABC, junto com os organismos internacionais como a FAO e como Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos. Antecipadamente, agradecemos a todos os que aceitaram participar aqui ao vivo, online, desse momento tão significativo. Esse momento também vai registrar a importância da legislação brasileira no desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Brasil, o PNAE, que alcança cerca de 40 milhões de estudantes diariamente, mais de 50 milhões de refeições. Ele também vai destacar os impactos e a influência positiva que essa lei, essa normativa brasileira tem sobre outros países. E essa comemoração também vai aproveitar e vai lançar o Prêmio CAI de Participação Social 2024, com o objetivo de destacar quão relevante é a participação dos Conselhos de Alimentação Escolar na execução do PNAE Brasil e no cumprimento da legislação. Este será um evento breve, mas bastante dinâmico. E por isso, uma vez mais, eu quero agradecer a todos que nos assistem nos canais do YouTube da FAO, do FNDE, do Centro de Excelência e da Rede RAIS, para que possam depois também considerar que isso possa ser repassado a outros colegas que, porventura, não puderam estar neste momento. Ele ficará também disponível em inglês, português e espanhol, marcando um registro histórico para a posteridade desse ato comemorativo. E, nesse sentido, para fazer a abertura desse evento, com muita honra e agradecimento, nós ouviremos as palavras da embaixadora da alimentação escolar no Brasil, a senhora primeira-dama Janja Lula da Silva. Boa tarde a todos e todas. Nessa comemoração de 15 anos da Lei da Alimentação Escolar no Brasil,
quero destacar a importância dessa política pública, que hoje atende 40 milhões de brasileiros e brasileiras e cerca de 85 milhões de estudantes na América Latina e Caribe, fundamental no combate à fome e na garantia do direito humano à alimentação adequada. Como embaixadora da alimentação escolar brasileira, sigo defendendo que a garantia de refeições nutritivas e saudáveis para crianças e adolescentes é essencial para garantirmos a segurança alimentar das famílias e a redução das desigualdades. Além disso, a alimentação escolar foi e continua sendo um dos pilares fundamentais para combater a fome no Brasil. Voltar a tirar nosso país do mapa da fome e assegurar que cada criança, adolescente e adulto volte a fazer no mínimo 3 refeições por dia é uma das prioridades do governo do presidente Lula. E foi com esse propósito que ele definiu o combate à fome, à pobreza e às desigualdades sociais como fio condutor da sua presidência no G20, propondo que os países se reúnam em torno de uma aliança global contra a fome e a pobreza, conectando demandas de países em desenvolvimento com agentes de conhecimento e fontes de financiamento, viabilizando ações concretas contra a fome e a pobreza, gerando impactos positivos para toda a sociedade. É comprovado que promover bons hábitos alimentares nas escolas é trabalhar a favor de uma melhor educação. Comer comida de verdade facilita um bom desempenho escolar e assegura melhor aprendizagem e assimilação de conhecimento. A Aliança Global vai potencializar a adoção de políticas públicas voltadas para a alimentação escolar de qualidade pelo mundo, a partir de experiências de sucesso dos países. O Brasil, há décadas, em cooperação com a FAO, tem levado para o mundo o exemplo do seu Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é universal. Precisamos e vamos novamente mostrar ao mundo que tratar a alimentação escolar como política de Estado é garantir que nossas crianças e jovens estejam mais do que bem alimentadas, bem nutridas, para que possam realizar seus sonhos. Parabenizo os envolvidos na construção dessa lei e aqueles que continuam se empenhando na garantia desse direito. Reafirmo meu compromisso na luta pela segurança alimentar e nutricional. Vamos seguir construindo políticas que combatam as desigualdades e a pobreza, assegurando alimentação escolar de qualidade para todas as crianças e jovens brasileiros. Muito obrigada e bom evento. Nós que agradecemos à primeira-dama por essas honrosas palavras e, em seguimento a essa abertura, nós passamos a palavra para a nossa presidenta do FNDE, senhora Fernanda Pacobaíba. Mas antes, queríamos também registrar nosso agradecimento ao ministro Camilo Santana por todo o apoio a essa política de cooperação internacional com outros países e pelo desenvolvimento da política de alimentação escolar no Brasil. Nesse momento, como já anunciado, nós também vamos ter o lançamento do Prêmio CAI, que a presidente Fernanda vai anunciar, e essa é uma premiação que seguramente vai ficar na história desses conselhos. Eu quero agradecer, então, e passar a palavra para que a presidente Fernanda fique à vontade para se organizar e manifestar sua lealdade e compromisso com o nosso programa. Obrigada. Fique à vontade, presidente. Nájila, muito obrigada. Obrigada a todos e todas aqui presentes. Você é uma liderança muito forte para a gente na alimentação escolar. E eu iniciaria cumprimentando você e Karine, nossa coordenadora geral hoje da alimentação escolar, do nosso programa aqui no FNDE. Cumprimentar também o nosso querido Daniel Balaban, diretor do Centro de Excelência. Daniel, um incansável batalhador na temática da alimentação. Obrigada pela presença aqui também. Cumprimentar o Plínio de Assis, representando nosso querido embaixador Rui Pereira, todo o pessoal da ABC, pessoas muito queridas para todos nós aqui no FNDE, com projetos altamente estratégicos. A senhora Maia Takagi, oficial regional da FAO na América Latina e Caribe. Cumprimentar o professor Paulo da Silva e Souza e a professora Sandra Tinós, que estão com vídeos gravados, vão passar aqui para a gente. O senhor Jonas Marcondes, que é auditor-chefe substituto da Unidade de Auditoria Especializada em Transferências eh, do nosso país. Cumprimentar também a Ana Carolina Baez, da República Dominicana, um país extraordinário. Eu tive a oportunidade de estar ano passado. Emanuel Montoya Gonçalves, gestor em São Tomé e Príncipe, na África, esse continente extraordinário que também muito nos honra com as parcerias.
A Renata, nossa coordenadora de apoio, Renata Mainente, nossa coordenadora aqui do programa, junto com Karine, e o Anderson, que é nosso diretor da DIRAI. Muito honrada de estar aqui com todos vocês, em meio às comemorações dos 15 anos dessa lei, que é um verdadeiro marco, e aí é um dos filhos pródigos aí da nossa gestão do Daniel Balaban, junto com o nosso ministro Haddad, a Lei da Alimentação Escolar Brasileira, a Lei 11.947. E aí, sem sombra de dúvida, para comemorarmos essa lei, alguns pontos fundamentais desse marco legal a gente precisa destacar no nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar. Essa lei trouxe como uma das maiores novidades a previsão de que todos os estudantes matriculados em escolas públicas no país tivessem acesso à alimentação na escola de forma universal. Isso não é pouca coisa. Realmente é algo do qual nós nos orgulhamos enormemente, à semelhança do Sistema Único de Saúde, que realmente resguardou a vida dos brasileiros e das brasileiras numa pandemia recente, e essa estruturação da universalidade ela é irmã gêmea e é, logicamente, uma das filhas aí da nossa Constituição Republicana de 1988, nossa Constituição que erige a República e a Federação como dois estruturantes no Brasil. Ou seja, os avanços do PNAE passou a envolver toda a educação básica, incluindo a educação de jovens e adultos. Com isso, o programa acabou se tornando uma rede eficaz de proteção social, como bem falou nossa embaixadora Janja, e que se refletiu na melhoria das taxas de matrícula, de frequência e de desempenho escolar, no bom estado geral da saúde das nossas crianças em idade escolar e na promoção de hábitos alimentares mais saudáveis em toda a família e na comunidade. Um dado que a gente precisa ressaltar também na nossa alimentação escolar, mesmo com todos os avanços do Brasil, recentes, especialmente com essa luta do presidente Lula, que é uma luta incansável, desde o primeiro mandato dele, como uma meta de vida, né, de ser aquele líder que vai erradicar a fome no nosso país. Nós, lamentavelmente, ainda temos crianças que vão à escola por conta da alimentação escolar. Então, essa lei ela vem representar um avanço, porque nós sabemos que a administração, a gestão, ela é incremental, mas ela deu um passo absolutamente significativo. Outro passo que foi extremamente importante foi o estabelecimento de um mínimo de 30% dos repasses do FNDE para compra de alimentos, para aquisição direta de produtos da agricultura familiar. A agricultura familiar, que é a grande geradora da alimentação, que eu diria, comida de verdade consumida por nós brasileiros e que muito nos honra também, priorizando os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas. Isso representa, esses 30%, representam mais de 1,6 bilhão de reais do orçamento total neste ano de 2024 de 5,5 bilhões de reais que vão passar, que são destinados já à agricultura familiar. Essa medida ela contribui para a preservação da biodiversidade, desenvolvimento das comunidades locais, por meio da geração de emprego e renda. Além disso, a iniciativa ajuda a fornecer alimentação fresca, diversificada e de qualidade aos estudantes. Nós temos acompanhado isso em loco agora no nosso concurso das merendeiras, o Vida de Merendeiras, que está sendo um sucesso, uma parceria nossa com o WFP, e tá muito claro ali a vida das nossas merendeiras, das nutricionistas e a conexão com a agricultura familiar que é possível por meio dessa sanção premial, por meio desse estímulo positivo trazido pela nossa lei de 2009. Um avanço recente também na legislação foi direcionado para as mulheres, Nájila. Grupos formais e informais de mulheres da agricultura familiar têm prioridade na venda de alimentos destinados ao PNAE. É o que determina a Lei 14.660 do ano passado. E aí, quando os alimentos forem adquiridos da família rural individual, ao menos 50% dessa compra deve ser feita em nome de mulher. Esses são apenas alguns dos importantes e significativos avanços que a nossa lei permitiu, mas destaco ainda que a Lei da Alimentação Escolar institucionalizou o PNAE como uma política de Estado, que já perdura, avança e se aprimora ao longo dos últimos 69 anos, quase 70 anos de existência. Esse modelo tem inspirado inúmeros países e, não obstante, assumimos em 2023, ano passado,
por determinação do presidente Lula, a co-presidência da Coalizão Global pela Alimentação Escolar, junto com França e Finlândia, num claríssimo reconhecimento internacional da liderança em contexto do Brasil nessa temática. De fato, nós chegamos tardiamente na coalizão, não houve uma assunção pela outra gestão, mas foi uma determinação do nosso presidente Lula que estivéssemos, sim, junto com França e Finlândia, liderando e levando o exemplo também, especialmente nesse aspecto regional que muito nos irmana aqui por meio da RAIS. Isso se deve, sem sombra de dúvida, pelos incríveis resultados né, tivemos na nossa RAIS, na nossa rede de alimentação escolar sustentável e sua atuação na América Latina e Caribe. Cumprimento todos os nossos amigos da América Latina e Caribe aqui presentes, uma parceria extremamente exitosa, liderada aí pela FAO, nossa madrinha é a Nájila e sempre a nossa líder nesse projeto, de muito sucesso, eu diria, ao longo desses anos. E outro trabalho de muito destaque, que a gente tem muita, eu diria, muito orgulho, é com o Centro de Excelência contra a Fome, do Programa Mundial de Alimentos, onde apoiamos os nossos países da África e da Ásia. Temos um imenso orgulho de poder contribuir com a construção de programas de alimentação escolar ao redor do mundo. E fazemos isso com um outro parceiro que é super importante para a gente. E aí já saudei o Plínio aqui, mas a Agência Brasileira de Cooperação, ela tem sido incansável para unir essas pontas, o FNDE nessa missão de fazer alimentação escolar no território nacional, mas no território internacional, para além das fronteiras do Brasil. Não faríamos isso sem a Agência Brasileira de Cooperação e essa conexão que a lei de 2009 nos permite. Nossa missão, sem sombra de dúvida, todos que estamos aqui é uma só: garantir que todas as crianças do mundo tenham acesso a uma alimentação nutritiva, saudável e de qualidade nas escolas. Este ano de 2024 é muito importante para a UPENAI, pois além dos 15 anos do Marco Legal, celebramos também os 30 anos de existência do Conselho de Alimentação Escolar, o CAI. Um ponto extraordinário do nosso programa é a força da participação social no acompanhamento das ações realizadas lá na ponta pelos estados e pelos municípios. Além de ser uma das principais diretrizes, o Conselho de Alimentação Escolar é um ator fundamental no desenho e execução dessa política pública, essencial para quase 40 milhões de alunos aí espalhados pelo Brasil. Nós temos hoje em torno de 78 mil conselheiros, entre titulares e suplentes, espalhados aí pelo território nacional, que não é pouca coisa. Por isso, é com muita honra que estamos lançando na presente data, nessas festividades aí do debut da nossa Lei da Alimentação Escolar, o Prêmio CAI de Participação Social em sua segunda edição. O prêmio CAI, ele visa identificar as práticas exitosas de participação social, dar visibilidade e reconhecimento a essas práticas para que possam ser difundidas e replicadas. E é nesse ritmo de conquista, de muita felicidade, coração cheio, muito amor, porque de fato alimentar crianças, para mim, é a coisa mais honrosa da minha atividade profissional, que se espraia, né, eu diria, por todos os demais programas fundamentais para a educação. Nós queremos seguir muito em frente, seguirmos todos juntos. Obrigada pela parceria de sempre, obrigada pelo empenho de todos vocês. Parabéns à nossa equipe do FNDE, a todos aqueles citados aqui, a todos vocês aí presentes, que certamente impactam a vida de milhões de crianças espalhadas pelo planeta Terra. Que nós tenhamos um ótimo evento e sempre adiante, gente. Muito obrigada. Presidente Fernanda, nós é que agradecemos e nos sentimos todos muito honrados com suas palavras, com seu carinho, com seu reconhecimento. E vamos também, em seguimento ao lançamento do prêmio, ouvir outras duas pessoas muito especiais que falarão para nós um pouco da sua realidade lá nos seus municípios, nos seus espaços. Nós vamos ouvir a professora Sandra Tinós, que é presidente do CAI no município do Rio Claro, estado de São Paulo, e vamos ouvir também o professor Paulo Silva e Souza, que é professor e presidente do CAI na cidade de Moju, no estado do Pará. Nosso programa vai longe, hein? Então, nós vamos ouvi-los por vídeo
vídeo e desde já agradecemos pela disponibilidade de vocês em deixar aqui seus registros comemorativos da lei e da premiação do CAI. Vamos lá? Podemos ver o vídeo? Meu nome é Sandra Tinós e sou conselheira de alimentação escolar. Eu moro aqui em Rio Claro, estado de São Paulo, e sou professora de formação. Atuando como professora, sempre pude acompanhar os momentos de alimentação das crianças das minhas turmas. Havia algumas situações em que ficava muito intrigada com a qualidade da alimentação oferecida. Eu dialogava com a direção da escola, dizendo sobre possibilidades de melhoria disso tudo, até que um dia eu fui convidada para representar a minha escola numa assembleia de eleição dos trabalhadores da educação. E nessa assembleia eu fui eleita pela primeira vez como conselheira de alimentação escolar. Eu iniciei a minha atuação no ano de 2014 e desde então tenho atuado de forma a garantir a melhoria da alimentação escolar aqui do município onde eu vivo. Ao longo do tempo, foi possível aprender demais em cada ação realizada pelo Conselho de Alimentação Escolar, porque a gente não se torna conselheiro assim de uma hora para outra. A gente precisa da ação. E a ação se dá em cada movimento que a gente faz no acompanhamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, em cada visita à escola, em cada conversa com a entidade executora, em cada turno de formação ao qual nós participamos. Ao longo do tempo vamos nos formando conselheiros e ao longo do tempo vamos também tendo a possibilidade de assumir o nosso compromisso como cidadãos no acompanhamento de todas as ações que são realizadas na sociedade. Hoje, além de conselheira de alimentação escolar, atuo também como conselheira de segurança alimentar e nutricional e faço parte de alguns movimentos sociais que militam sobre essas duas temáticas. Nesses 30 anos de CAI, deixo aqui o meu forte abraço a todas as conselheiras e todos os conselheiros de alimentação escolar deste Brasil, dizendo que o papel que nós executamos é um papel fundamental para a garantia dos direitos das crianças, dos adolescentes e dos adultos que estão na educação básica e que têm direito a uma alimentação escolar de qualidade. Professor Paulo. Olá, eu sou o professor Paulo Souza, atualmente presidente do Conselho de Alimentação Escolar, aqui do município de Moju, estado do Pará. No momento eu falo em nome do grupo de conselheiros que fazem parte deste conselho e falo um pouco da nossa experiência, das nossas vivências, né, falar da contribuição da lei do PNAE ao longo desses 15 anos. É a lei que nos norteia, né, que nos direciona de que maneira acompanhar todas as fases da execução do programa. Eu deixo aqui essa sugestão para vocês, conselheiros. Busquem a gestão, mostrem para a gestão que o mesmo objetivo que elas têm são os mesmos objetivos que nós temos enquanto conselho. É de ter o alimento todos os dias, é de ter o alimento em quantidade, qualidade e qualidade para os nossos alunos. É muito prazeroso quando se vai numa visita e vê, né, as crianças estarem degustando, estarem se alimentando, ouvir o depoimento delas sobre a alimentação escolar. O nosso município tem uma área territorial muito grande, muito extensa. Para vocês terem uma ideia, tem o alimento que vai de barco, e ele demora até 4 dias para chegar à escola mais distante. Nós temos aqui escolas quilombolas, ribeirinha, indígenas, rurais. Então, assim, esse acompanhar sozinho para o conselho se torna difícil, mas quando você tem parceiros, quando você tem um local apropriado de trabalho, que o CAI hoje tem uma sala exclusiva, com mobiliário, tem equipamento de informática, então assim, tudo se torna mais fácil para esse acompanhar
da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. Que lindos, não é? Muito bem, então, nós agradecemos aqui ao professor Paulo, à professora Sandra, por trazerem essas reflexões de ponta para nós, detalhando a importância do CAI na execução e na implementação do PNAE. E seguramente, presidente Fernanda, depois desse prêmio, nós ainda vamos ter CAIs ainda mais fortalecidos, mais amplamente divulgados, mais respeitados e com mais participação, no nosso programa. Muito bem, dando seguimento, nós vamos escutar um pouquinho mais sobre a Lei de Alimentação Escolar no Brasil, a partir da nossa coordenadora nacional geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE Brasil, senhora Karine Santos, por gentileza. Olá, boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu queria dizer da nossa alegria, do meu orgulho de fazer parte da equipe do FNDE que cuida do Programa Nacional da Alimentação Escolar e de estar aqui, né, nesse momento com todos vocês. Em nome da presidente Fernanda Pacobaíba, eu cumprimento a todas as autoridades, a todos os países que participam desse momento. É um momento realmente, como disse a presidente Fernanda, de grande honra para a gente poder estar aqui em diálogo com os nossos parceiros e com outros países que também, né, têm o mesmo objetivo com o Brasil na implementação de políticas públicas que façam a diferença, né, na nossa sociedade. Eu vou compartilhar com vocês a minha missão. Ficou muito mais fácil, né, depois da fala da presidente, depois da fala da querida Nájila, que nos acompanha aqui no projeto de cooperação técnica Sul-Sul, na América Latina e Caribe. A gente vai falar um pouquinho, trazer de maneira um pouco estruturada quais foram os avanços da Lei 11.947 de 2009. E eu trago, né, essa lei ela veio de uma conversão da medida provisória 455 de 2009, assinada também pelo nosso atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ela é um reflexo claro da possibilidade de articulação da sociedade civil com o governo em todas as suas instâncias. A sociedade civil aqui representada pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que foi, né, restituído agora no ano de 2023 também pelo presidente Lula. Então essas são as nossas diretrizes. A fala da presidente Fernanda, a fala da nossa coordenadora Nájila perpassou por essas diretrizes e eu queria apenas fortalecê-las, né? A universalidade do atendimento, dada a importância de que todos os alunos da rede pública da educação básica do país sejam atendidos. Nós sabemos que é um esforço dos países, né, que trabalham conosco na cooperação, seja na América Latina, na África, em trazer a universalidade ao atendimento. Os países, os governos, né, lutam para conseguir ampliar a dimensão dos seus programas de alimentação escolar. Isso não é algo simples. E no Brasil nós atendemos 40 milhões de alunos, trazendo, né, a garantia dessa universalidade. Um outro item para a gente destacar, que foi aqui a partir da fala da presidente Fernanda do lançamento do nosso prêmio, é exatamente o fortalecimento da participação social. É a partir dos conselhos de alimentação escolar, como nós acabamos de ouvir com o professor Paulo, com a professora Sandra, que essas políticas, que esses programas podem ser acompanhados no seu locus, né, lá no chão da escola, para que a gente tenha certeza de que a alimentação está sendo fornecida, né, na sua melhor qualidade. O fomento à agricultura familiar em relação aos 30%, pelo menos 30% obrigatório que está posto na lei, em apoio ao desenvolvimento sustentável. Em relação à agricultura familiar, eu faço um destaque, né, presidente? Quando a gente começou a monitorar nacionalmente esses valores, os percentuais da agricultura familiar, o primeiro número que nós tivemos era abaixo de 10%, girava em torno aí de 7,5%, 8% de aquisição nacional. E hoje, né, com os últimos dados de 2022, a gente alcança 45% das compras da agricultura familiar no âmbito do PNAE, a nossa média nacional. E esse avanço em relação à agricultura familiar, ele só foi possível porque a gente trabalha de maneira articulada com os entes,
portanto, federal, pensando, né, nos vários ministérios que atuam conosco, o MDA, MAPA, MDS, Ministério da Saúde, e também com os entes subnacionais, os estados e municípios que, de fato, executam, né, este programa. Então, em relação à agricultura familiar, eu queria fazer esse destaque sobre a importância do trabalho intersetorial e de articulação que nós fazemos para que a gente possa, né, conseguir êxito em relação ao fomento à agricultura familiar. A promoção da educação alimentar e nutricional como um eixo, um pilar fortalecedor deste programa, porque todos nós sabemos que trabalhar com a prevenção de doenças é algo muito, né, muito importante para que a gente possa, de fato, garantir qualidade e saúde aos nossos estudantes, né? A educação alimentar e nutricional é um pilar da nossa lei, está posto como uma diretriz, e aqui eu faço um destaque às ações que a gente desenvolve. A presidente Fernanda citou o programa Vida de Merendeira, a gente pode citar também a jornada de educação alimentar e nutricional, que é feita, né, por muitas escolas públicas do Brasil. A gente está agora executando a 6ª jornada, já se tornou uma ação contínua e forte do FNDE, em parceria com as escolas públicas. Lembrando, né, e destacando aqui a diretriz do direito humano à alimentação e à nutrição adequadas. Nesse item, eu faço um apontamento em relação ao que a gente oferta no ambiente escolar, em relação aos regramentos do Programa Nacional da Alimentação Escolar. Os nossos regramentos, eles estão pautados no direito humano e também nos termos de qualidade do que a gente deve ofertar a partir dos guias que o Brasil tem publicado pelo Ministério da Saúde, o Guia Alimentar para a População Brasileira e também o Guia para crianças menores de 2 anos. Então, a nossa lei, ela é marcada por muitas inovações e grandes avanços, ela foi sendo incrementada, né? Eu trouxe aqui as 4 últimas alterações legais que nós tivemos. A primeira, lá de 2014, em que o Brasil entendeu que era importante se observar a necessidade dos nossos estudantes, aquelas necessidades alimentares especiais, cardápios especiais precisam ser elaborados pensando nesses estudantes, isso já lá em 2014. No ano de 2020, diante daquele momento pandêmico, catastrófico que o mundo viveu, a gente entendeu que era possível flexibilizar a entrega desse gênero alimentício a partir de kits que foram distribuídos aos estudantes, mesmo com as escolas fechadas, dada a importância do que é a alimentação nesse contexto. Sobre aquele momento da pandemia, eu destaco os nossos colegas aqui dos outros países da região, da América Latina, fizeram inúmeras agendas conosco para que a gente tivesse essa construção coletiva, essa alternativa para a distribuição de kits naquele momento. E as 2 últimas alterações, né, as mais recentes, a 14.660, dita já mencionada pela presidente Fernanda, que prioriza os grupos formais e informais de mulheres. Se a gente olhar para o último dado do censo demográfico do IBGE, pelo menos 51,4% dos lares são geridos, cuidados por mulheres. Então, faz todo sentido a gente ter uma política que olha, né, para essa questão de gênero. E a Lei 14.734, que trata do fortalecimento da estrutura exatamente do Conselho de Alimentação Escolar, que faz 30 anos agora em 2024. Ainda como um incremento, eu queria deixar registrado aqui que o FNDE publicou uma nota técnica no ano passado para ampliar a participação dos povos e comunidades tradicionais na venda dos gêneros alimentícios para a agricultura, trazendo aqui uma possibilidade de desburocratização. No Brasil, a gente trabalha com um cadastro, né, para cada agricultor, e esse cadastro, em relação à agricultura para indígenas e quilombolas, ele foi alterado, facilitando esse acesso, né, ao programa. A restituição do Comitê Gestor e Grupo Consultivo, exatamente no âmbito da agricultura familiar. Isso foi feito no início do ano de 2023, com a chegada do presidente Lula. A gente conseguiu restabelecer o comitê, e é este comitê que dialoga com o governo em todas as suas instâncias para que a gente possa pensar melhorias para o programa.
está sendo discutida agora dentro do comitê e do grupo consultivo a regulamentação em relação à alteração das leis, da lei de mulheres, né, que trata a priorização das mulheres. Então, é nesse espaço que a gente pode construir, adaptar, melhorar o Programa Nacional da Alimentação Escolar, e queria deixar também como incremento o decreto 11.821, que foi publicado em dezembro de 2023. Ele faz parte de um acordo, de um acordo técnico de cooperação com o Ministério da Saúde, MDS, MDA, e aí, neste decreto, o presidente Lula assina, colocando, implementando princípios, objetivos e eixos estratégicos exatamente para a promoção de uma alimentação adequada e saudável em todo o ambiente escolar. Isso quer dizer que não se restringe à oferta do programa, mas de todo o ambiente. Bom, e para finalizar, eu trouxe esse panorama, essa fotografia do PNAE. Geralmente, nos nossos diálogos, nas nossas formações, a gente usa esse painel no primeiro momento do nosso diálogo, porque são os grandes números do Programa da Alimentação Escolar no Brasil, são números muito impactantes, né? 5,5 bilhões de reais repassados aos estados e municípios. A gente tem 5.570 municípios, com a possibilidade de participação aí de pelo menos 40 mil agricultores, mas todo esse quadro, todo este cenário, todos esses números, eles só existem porque a gente tem uma lei robusta e sendo implementada por vários atores no Brasil. Então, para finalizar, eu queria dizer que a nossa lei ela precisa ser conhecida, é do nosso papel do governo de gestão dar visibilidade a essa lei, ao Programa Nacional da Alimentação Escolar, para que cada aluno, cada pai de aluno entenda que ele tem um direito garantido, é um direito legal. Ela precisa ser implementada pelos nossos gestores, desde o governo federal até o âmbito municipal, estadual, da melhor forma possível, e precisa ser protegida pela sociedade civil, pela participação social. Então, eu acho que essa última palavra, a proteção da lei, diz muito sobre o prêmio que a presidente Fernanda acabou de lançar. Eu queria agradecer e também desejar a todos um excelente evento. Muitíssimo obrigada, Nájila, é com você. Muito obrigada a você, Karine, porque realmente foi uma verdadeira aula para nós. Suas considerações fazem toda a diferença para nós da cooperação internacional Brasil-FAO, para o Programa Mundial de Alimentos, para os países que aqui participam, porque nós aprendemos muito sempre com os avanços brasileiros. Muito obrigada. Eu queria dizer também que, com relação aos trâmites do prêmio, seguramente o FNDE vai seguir com diretrizes, com divulgação, que ninguém precisa se ocupar e se preocupar que as informações chegarão a todos vocês. Também nesse sentido de dizer desse programa gigante, desse programa de largo alcance, dessa implementação tão ampla, nós vamos ouvir uma mesa muito especial, composta por representantes aqui de vários setores. Gostaríamos de ter todos os vinculados, os atores vinculados ao PNAE, mas isso seria impossível. Mas, de qualquer forma, nós trazemos aqui representações de governo, representações de organismos internacionais, dos gestores dos países, e é por isso que nós vamos ter essa mesa que vai nos trazer as principais contribuições da Lei de Alimentação Escolar Brasileira no contexto nacional e internacional. E, para isso, eu gostaria de convidar a todos os que estão aqui a conhecerem, identificar, porque eles vão falar nessa ordem em que eu vou chamar aqui. E eu pediria a eles que, como são muitos, que nós acordamos previamente que seria um tempinho de 5 minutos apenas, 5 minutos para falar de tantas coisas. Já desde agora nós nos desculpamos por ser tão pouco tempo, mas para ser um evento também objetivo, breve, com a participação inicial até o final. Então, por isso, nós convidamos aqui para falar um pouquinho conosco, eu vou ler todos os nomes e depois passo a palavra para o doutor Jonas Marcondes de Lira, que vai iniciar. Ele é o auditor-chefe adjunto, substituto da Unidade de Auditoria Especializada em Transferências da União do TCU. Logo em seguida, nós vamos escutar o senhor Plínio Pereira, nosso companheiro de jornada, que aqui representa a Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, e que é responsável substituto pela Cooperação Técnica Sul-Sul
trilateral com organismos internacionais dessa Agência Brasileira de Cooperação. Nós vamos escutar também nossa querida representando a FAO, senhora Maia Takagi, que é a oficial de políticas e programas do nosso organismo. Também, ainda na linha dos organismos, nós vamos escutar o nosso querido Daniel Balaban, precursor desse trabalho, que tem muito a contar sobre a Lei de Alimentação Escolar Brasileira, que vai falar aqui representando como diretor do Centro de Excelência contra a Fome, vinculado ao Programa Mundial de Alimentos. E depois nós vamos escutar, por último, mas não menos importante, os dois países, um da América Latina e Caribe, que é a República Dominicana, representado aqui pela senhora Ana Carolina Baez Abbott, e também nós vamos escutar o doutor Emanuel Montoya Gonçalves Alfonso, que vai falar pelo Programa Nacional, é o coordenador do Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar de São Tomé e Príncipe. Então, com os 5 minutos que lhes são recomendados, nós passamos a palavra para o auditor, doutor Jonas. Boa tarde a todos. Não sei se me escutam bem. Muito Perfeitamente. obrigado. Obrigado. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. É, Sobre a alimentação escolar, nós queremos dizer que é um ponto essencial, né, para a política pública, não somente aí do Brasil, como de todos os países, né, do mundo. Eu acho que é uma política pública que tem que ter uma atenção é, priorizada, né, em relação a todas as outras. Na verdade, a educação, ela é a mãe, né, de todas as políticas, do nosso ponto de vista. E é a partir dela que todas as outras podem ser bem-sucedidas, né? E dentro da educação, a alimentação escolar, podemos considerar que ela seria o nível zero de tudo, né? Então, sem uma alimentação digna, né, para as nossas crianças, principalmente, né, não seria possível, consideramos, que todas as outras ações educacionais chegassem ao nível de excelência que nós desejamos, né? Então, visto isso, os órgãos de controle, né, do Brasil, né, aí iniciamos aí, digamos, patrocinado, né, pelo TCU, né, um olhar mais atento a essa questão, né, no último ano, podemos dizer assim, temos tentado nos aproximar mais, né, do PNAE, da nossa política nacional, e tentado entender, né, mais sobre os problemas, né, os gargalos que temos dentro do programa, e temos conversado bastante, inclusive, com a FNDE, né, para que, dentro de um contexto colaborativo, né, possamos resolver, né, aqueles que consideramos os principais problemas, né, atinentes ao programa. Então, estamos, digamos, aí numa fase de execução, né, de trabalhos dentro do programa, né, e que dele esperamos obter bons frutos, né, no futuro. Acredito que a proposta é bastante. Nós temos uma grande expectativa sobre os resultados, né, que desejamos alcançar. Bem, eu acho que, no mais, não sei se eu falei aí os 5 minutos, né, que me foram conferidos, mas, em resumo, é, consideramos aí o PNAE uma grande política, né? Os tribunais de contas, né, os órgãos de controle em geral, têm ciência disso, né, da importância para tudo, né, tudo que acontece dentro do nosso país, e estamos aí debruçados, né, sobre a questão para poder ajudar, né, naquilo que for necessário. Então, Né, muitíssimo obrigada, doutor Jonas
Dr. Jonas Marcondes de Lira, aqui falando pelo TCU, e ouviremos então o senhor Plínio Pereira, por gentileza. Obrigado, Nájila. Todos me escutam bem? Super bem. Que ótimo. Bom, antes de iniciar a minha manifestação nesse painel, eu gostaria que vai discutir as principais contribuições à lei do PNAE no contexto nacional e internacional. Eu gostaria de cumprimentar, em particular, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na figura da presidente Fernanda Pacubaíba, em representação de todos os estudantes, bem como de toda a sociedade brasileira e internacional, pela celebração dos 15 anos da Lei de Alimentação Escolar no Brasil. Ressalto que a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores sente-se verdadeiramente honrada em fazer parte dessa marcante história, plena de desafios, lutas, conquistas e resultados. Nas últimas décadas, a cooperação Sul-Sul trilateral tem impulsionado importantes parcerias e resultados para o desenvolvimento sustentável entre os países em desenvolvimento, sendo reconhecida por implementar a Agenda 2030, desempenhando um papel decisivo para alcançar a Fome Zero, o ODS 2. Nesse contexto, a alimentação escolar é considerada particularmente estratégica, já que contribui com uma abordagem multidimensional e intersetorial de segurança alimentar e nutricional. A alimentação escolar no Brasil incorpora, com excelência, todas as dimensões da segurança alimentar e nutricional: a disponibilidade, o acesso, o consumo e a permanência, já que ela está disponível e acessível diariamente e, em muitos casos, mais do que uma vez ao dia, para o consumo das crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos matriculados em todas as redes de ensino do nosso país. Nas ações de cooperação técnica Sul-Sul trilateral coordenadas pela ABC, o FNDE é a instituição brasileira cooperante que tem permitido, do ponto de vista técnico e financeiro, por meio das importantes parcerias com a FAO e com o Programa Mundial de Alimentos, o fortalecimento das capacidades nacionais, a promoção de parcerias estratégicas, o aperfeiçoamento e a consolidação de políticas e programas de alimentação escolar nos países parceiros do Sul Global, em especial na América Latina e Caribe e na África. São incontestáveis os progressos significativos que os governos dos países parceiros fizeram na expansão da cobertura dos programas de alimentação escolar na última década. No entanto, o avanço de programas de alimentação escolar em diversos países do mundo contrasta com o estado da insegurança alimentar mundial, que se acentuou ao longo dos últimos anos, atingindo dados alarmantes. O relatório global da FAO de 2023, intitulado O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional, aponta que em torno de 700 milhões de pessoas no mundo foram afetadas pela fome em 2022. Ademais, estima que, até 2030, 600 milhões de pessoas no mundo estarão desnutridas cronicamente. Frente a esse cenário, os países devem trabalhar juntos para compartilhar conhecimentos e coordenar estratégias para estabelecer, restabelecer e aprimorar programas de alimentação escolar, valendo-se da cooperação Sul-Sul como um instrumento de apoio. Atualmente, o Brasil co-preside, como já foi mencionado aqui, juntamente com a França e a Finlândia, a Coalizão para a Alimentação Escolar, secretariada pelo PMA, e instituída na cúpula dos sistemas alimentares das Nações Unidas em 2021. Seu objetivo é que até 2030, toda criança tenha a oportunidade de receber uma refeição saudável e nutritiva. Adicionalmente, a Rede de Alimentação Escolar Sustentável, a RAIS, criada pelo governo brasileiro, ABC e FNDE, em 2018, com o apoio da FAO,
no marco da década das Nações Unidas para a Nutrição, tem sido um componente estratégico da cooperação para o avanço de programas de alimentação escolar na América Latina e Caribe, por meio do intercâmbio de experiências, conhecimentos e boas práticas entre os países da região. Recentemente, o nosso diretor, o embaixador Rui Pereira, salientou que, ao ingressar na coalizão pela alimentação escolar, o Brasil já tem uma experiência concreta de articulação com países do continente latino-americano e do Caribe nessa promoção de programas de alimentação escolar sustentável, o que nos posiciona de uma forma muito vantajosa, digamos assim, na participação dentro da coalizão. Todo esse avanço que eu menciono aqui não teria sido possível sem a edição da Lei da Alimentação Escolar, assinada em 16 de junho de 2009, que representou uma importante conquista do direito à alimentação nutritiva e adequada para a sociedade brasileira e, de certo modo, referência para diversos países do sul global. Portanto, ao encerrar minhas palavras, gostaria de transmitir a mensagem do embaixador Rui Pereira, diretor da ABC, de parabenizar e consignar a importância da institucionalização do PENAI, como marco jurídico determinante, balizador e orientador da política de alimentação escolar no Brasil. Muito obrigado. Nós que agradecemos, senhor Plínio, e a todos da ABC por todo o apoio de sempre. Eu também posso falar em nome do FNDE, que seus parabéns representam o que nós todos aqui queremos deixar registrado. Nós vamos ouvir, então, nossa Maia Takagi pela FAO. Maia, por favor. Obrigada, Nájila. Boa tarde a todos e todas. É um grande prazer, uma honra estar aqui com vocês num tema tão importante como a celebração desses 15 anos da Lei da Alimentação Escolar, que também, por fatos da vida, eu também fiz parte desse processo antes de ingressar à FAO. Então, é realmente um grande gosto estar aqui. Queria saudar a presença do FNDE e, por meio dela, todos os nossos panelistas, nossos presentes e os que nos estão assistindo aqui por YouTube. Eu queria, primeiro, também parabenizar, obviamente, o Brasil por essa promulgação e a implementação da lei em 2009, com esse enfoque de expressão de busca de garantia dos direitos humanos na escola a todos os estudantes brasileiros, né, como uma política universal, como foi colocada, e uma política universal que busca garantir o direito humano à alimentação e à educação, obviamente, quando um reforça o outro. Minha fala de 5 minutos, como disse a Nájila, vai tentar enfocar muito mais em como essa lei inspirou e segue inspirando vários países no mundo, né, particularmente aqui na região. Temos 6 países na região, né, além do Brasil, que tem leis específicas de alimentação escolar inspirada nessa legislação, como Bolívia, Paraguai, Honduras, Guatemala, Equador, Panamá. Temos 3 em processo de preparação: Chile, República Dominicana e El Salvador. Esse também é um trabalho marco de agências, né? Um trabalho que a FAO e PMA e outras agências contribuem fortemente. Segundo, obviamente, agradecer pela cooperação Brasil-FAO, que desde 2009 também trabalha a implementação da Rede de Alimentação Escolar Sustentável, que foi mencionada pelo Plínio, e que acabamos de renovar também mais um ciclo de 4 anos, e nesse sentido colocar a FAO à disposição para seguir apoiando essa agenda de fortalecimento de políticas públicas de alimentação escolar, seu vínculo com as compras públicas, a agenda legislativa e também agendas como de educação alimentar nas escolas e redução de desperdício dos programas de alimentação escolar. No ano passado, nós fizemos a gente faz prestação de contas aos países da região, né? E nessa prestação de contas, a gente contabiliza quantos países foram apoiados com a rede, né? Foram 14 países
536 municípios, 1,6 milhões de estudantes e 23 mil escolas que aplicaram essa metodologia de escolas sustentáveis, que incluem os elementos dessa legislação de alimentação escolar, e por intermédio dessa rede se buscou se promover o fortalecimento da governança da alimentação escolar, a melhoria no valor nutricional das refeições, a educação alimentar nutricional, e o que a gente quer muito fortemente é aumentar o orçamento da alimentação escolar no orçamento geral dos países, porque sem orçamento público, que o Brasil dá um grande exemplo de realmente universalizar a alimentação escolar, não conseguiríamos garantir esse direito à alimentação das crianças na escola. Também quero muito rapidamente reforçar, né, todos esses benefícios que nós vimos no Brasil. A gente tenta também, como FAO, buscar evidências de impacto de programas de alimentação escolar com compras locais, né, nos países. Então, em 2020, foi publicado um estudo desse impacto em 3 países, dessa rede de escolas sustentáveis, em El Salvador, Guatemala e Honduras. As evidências mostraram que houve resultados observados em mudanças importantes na alimentação escolar devido à adoção de cardápios adequados, saudáveis e também culturalmente reconhecidos pelo fato de você poder vincular com a compra local de alimentos. Então, você consegue ter uma alimentação que é mais adequada e mais conhecida para os estudantes, e você também promove a diversificação de alimentos. Todos nós sabemos que nossa alimentação é cada vez mais pobre em termos de diversificação. A gente concentra 80%, digamos, da ingestão calórica em 5 produtos, sendo que temos uma riqueza de diversidade de frutas, verduras, legumes, de grande monto, não só no Brasil, mas em toda a região, em todo o mundo, que deve ser valorizado, e isso contribui de uma outra forma também como elemento didático de manutenção da nossa diversidade biológica que a gente tem no mundo. Então, queria reforçar esse vínculo que a gente consegue promover por intermédio da alimentação escolar e a agricultura familiar local. Importância de promover consumos variados de proteínas, de carne, de peixe, laticínios, frutas, verduras, legumes, obviamente, e grãos, e buscar complementar também a alimentação escolar com o que a gente chama de revitalização do desenvolvimento econômico local. Então, assim, a alimentação escolar contribui muito mais do que na educação, ela tem um impacto importante no desenvolvimento territorial. E, por último, também como ela consegue contribuir com um elemento importante de fortalecimento da descentralização das políticas, e com essa descentralização aumenta a possibilidade de participação e o grau de responsabilidade dos atores locais. Né? Esses exemplos que a gente viu dos conselhos de alimentação escolar local é um exemplo importante desse processo de descentralização, de maior participação, de maior controle social, de maior empoderamento dos nossos atores locais, e de uma melhor capacidade desses agentes locais de estarem melhorando, influindo nas políticas públicas em todos os seus níveis. Então, queria de novo agradecer a possibilidade de estar aqui e contem com a FAO para a gente seguir nesse caminho aí de grande sucesso. Muito obrigada. Muito, muito obrigada, Maia Takagi, nossa oficial de política sênior da FAO. Eu gostaria de, em nome da senhora Maia Takagi, também agradecer a todo o corpo da FAO, tanto técnico
quanto de oficiais que têm nos apoiado em todos esses anos de cooperação, e especialmente colocando toda a sua capilaridade à disposição da cooperação internacional e do tema alimentação escolar. Muito obrigada, senhora Maia, e nós vamos escutar agora o diretor Daniel Balaban, que também era presidente do FNDE à época da lei, tem muita história para contar, e que com certeza esses 5 minutos serão muito poucos, mas nós vamos ter oportunidade de trabalhar mais juntos e ouvir mais daquilo que essa lei tem representado também para o Centro de Excelência contra a Fome. Obrigada, doutor Daniel. Obrigado, Nájila. Queria cumprimentar todos, agora em nome da Karine, logicamente com a presidente Fernanda e todos que estão aqui conosco. É um prazer enorme. Como a Nájila falou, parece que foi ontem, eu estava à frente do FNDE durante o processo de aprovação da Lei de Alimentação Escolar. Foi extremamente difícil, não foi fácil, por incrível que pareça. Na época, a ideia do presidente Lula era criar uma lei, porque ele sabia que um programa tão importante ele tinha que ter uma legislação efetiva e que tinha que ter uma continuidade ao longo dos anos, não importando o governo que estivesse à frente da nação. Então, ele foi muito, ele conseguiu ver adiante, né, os problemas e, naquele momento, foi difícil, não foi fácil. O projeto de lei da alimentação escolar não foi aprovado pelo Congresso, é importante dizer isso. Hoje todo mundo, né, pensa, poxa, como que alguém deixou de aprovar um projeto de lei que ampliava a alimentação escolar para o ensino médio, né, que fazia com que a alimentação escolar tivesse lei que ampliava a alimentação escolar para a educação infantil. Mas, infelizmente, vários deputados, senadores eram contra, porque eles achavam que o Brasil não tinha capacidade para ampliar a alimentação escolar e, principalmente, capacidade de ter agricultura familiar para comprometer os 30% da alimentação escolar. Nós tivemos que comprovar e fazer trabalhos mostrando que tinha agricultores familiares, na época com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Ministério da Agricultura e todos juntos, para mostrar. E eu lembro que eu recebi no gabinete deputados e senadores dizendo que não tinha, eu perguntava onde que eles eram do município e, ao mesmo tempo, a gente clicava e eu mostrava todos os agricultores familiares que tinham naquela região e que eles podiam, e muitos deles não tinham a mínima noção daquilo. Então, a gente ia cortando esses problemas e, aos poucos, eles começaram a entender que aquilo ali tinha capacidade de ser concluído. Mesmo assim, o presidente Lula teve que fazer uma medida provisória, 455, como a Karine bem colocou, porque o projeto de lei não foi aprovado, e a medida provisória, porque já estava na hora de começar o ano letivo e os meninos do ensino médio precisavam da alimentação escolar, que já tinha sido, inclusive, divulgada. Então, através da medida provisória, a lei começou a funcionar, até finalmente levar quase 6 meses depois, foi aprovada pelo Congresso Nacional. Então, é importante dizer que um projeto tão importante, uma lei tão importante, teve uma discussão muito grande. No início, todos duvidavam, e hoje, com os números que a Karine colocou, mostram que foi um projeto acertado, que hoje é algo benéfico para o país, que também se tornou um exemplo para vários países do mundo. Hoje, nós temos, junto com a FAO, aqui na América Latina, vários países colocando e criando políticas de alimentação escolar. Nós temos, na África, mais de 30 países criaram políticas de alimentação escolar, muitos deles, né, receberam apoio do Brasil para a criação dessas políticas, junto com o Programa Mundial de Alimentos, junto com a FAO, junto com todos os organismos internacionais, e isso é muito importante para mostrar que políticas públicas são o futuro de uma nação. A gente tem que acreditar, a gente tem que fazer acontecer, e a gente tem que ousar. Foi graças a uma ousadia que hoje nós estamos comemorando 15 anos de uma lei que deu tão certo, que ganhou tantos prêmios e que hoje o Brasil ele é um exemplo para vários países do mundo, exatamente porque buscou ousar. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem na lei a compra da agricultura familiar. E para vocês terem importância disso, hoje a ONU ela contempla a agricultura familiar e a compra local, exatamente mostrando da importância de dinamizar a produção da agricultura familiar como um exemplo para dinamizar a agricultura de
cada país. Então, isso é muito importante que a gente entenda que o Brasil é um exemplo a ser seguido por outros países do mundo, depois de uma política que foi tão divulgada, colocada, questionada, e que hoje ela tem uma força tão grande ao redor do planeta. Por isso que fez o Brasil ser um dos presidentes da Coalizão Global de Alimentação Escolar, porque é um exemplo que todos querem ver, todos querem entender como que o Brasil conseguiu criar algo tão bonito que deu tanto sucesso, que está dando tanto sucesso. Então, é importante que nós, brasileiros, que a população brasileira defenda políticas públicas como o Programa de Alimentação Escolar com unhas e dentes. As políticas não foram feitas para governo, mas foram feitas para a população. Então, elas são da população. Por isso, os conselhos de alimentação escolar são tão importantes, para defenderem essas políticas em cada região do país e fazerem com que elas funcionem adequadamente em cada região, em cada município do nosso país. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, Nájila, parabéns aí para todo o FNDE, para todos por esse evento. Eu quero também ser convidado daqui a 15 anos, quando nós estivermos completando os 30 anos da alimentação escolar no nosso país, com grandes ganhos, e eu tenho certeza que nessa época nós já vamos estar com quase 100% da compra direcionada para a agricultura familiar, e o Brasil vai ser um dos grandes exemplos de alimentação escolar ao redor do planeta. Muito obrigado a todas e a todos. Nós que agradecemos, doutor Daniel, e eu também quero dizer que eu também estava lá. E nas inúmeras Muito obrigado audiências a todos e a públicas todas. para essa lei, onde existiam verdadeiras brigas, literalmente brigas, nós que saímos vencedores, estamos aqui debutando hoje. Então, isso é um prazer muito grande. Muito obrigada pela sua fala. Vamos escutar, então, a Ana Carolina Baez, que é doutora, representando aqui o INABID República Dominicana. Por favor, Ana. Hola, muy buenas tardes. Muchísimo gusto de saludar Olá, a boa todas las tarde. É um prazer instituciones, cumprimentar as las instituições e os representantes representantes que mucha estão gente aqui querida que conosco. nos ha regalado la alimentación Pessoas tão escolar queridas que en el nos mundo. deram de Y en presente a nombre de los alimentação 26 escolar no países mundo. que forman Em nome parte dos de la red países de que formam a alimentación rede de escolar alimentação sostenible, escolar agradezco la sustentável, invitación que eu nos han agradeço o realizado para convite ser que parte nos de foi este importante oferecido para encuentro, formar donde parte deste celebramos importante el encontro, aniversario de una onde ley que nós ha servido de comemoramos modelo o e aniversário de uma inspiración lei que tem para sido todos modelo nuestros e países. inspiração para todos os Efectivamente, países. la legislación A brasileña legislação establece las brasileira bases de la estabeleceu as integralidad bases da con la que debe ser integralidade com implementada que la tem que ser alimentación escolar. implementada a Y desde el alimentação 2009 ha escolar. dado E a paso partir de el marco de la 2009, cooperación no con la marco Sociedad da Brasileña de cooperação Cooperación, com el a FNDE Agência y la Brasileira FAO, de para Cooperação, o poder apoyar a FNDE e los FAO, países de América para apoiar Latina os y el países da Caribe América con Latina e el do Caribe, programa de com o fortalecimiento de la programa de alimentación fortalecimento dos escolar. programas de Y con ello alimentação han escolar. contribuido a lo E que es la assim seguridad contribuíram alimentaria, la para a reducción del segurança hambre alimentar, y a a unos redução da sistemas fome alimentarios más e sostenibles. sistemas La verdad alimentares es mais que han sido sustentáveis. muchos los aprendizajes que hemos Muitas obtenido a foram través as de estos aprendizagens años, que nós intercambios obtivemos de nesses anos, experiencias, apoyos intercâmbios de técnicos, experiências, cursos, apoio diplomados, pero técnico, sobre cursos, todo hemos certificados, podido mas conocer que hay principalmente muchas cosas nós que en nuestros países conhecemos realmente muitas son coisas que posibles. nos nossos Y en países nuestro são caso, en passíveis el de caso de levar la República adiante. Dominicana y E, nuestro no programa de caso da alimentación República escolar, Dominicana e no nosso la programa inclusión de de alimentação azúcares en el escolar, a programa, la redução do inclusión de fruta açúcar no fresca era un programa, sueño a y inclusão hoy de es fruta una fresca realidad. era um sonho, Y mas en agora este é uma mismo marco, realidade. hace ya E casi un também, año, há el quase INABID, um con el ano, apoyo de la FAO y el Frente Parlamentario nós, contra com el o Hambre, apoio da FAO e a presentó Frente nuestro proyecto Parlamentar de ley de contra a Fome, que alimentación tem que y ver com nutrición o nosso escolar a projeto la de lei Cámara de de alimentação e Diputados, que nutrição actualmente se escolar, encuentra en e a Câmara revisión. de Esta es una Deputados, que herramienta que está busca revisando esse fortalecer la possível PAE plano. como una É uma política ferramenta que pública vai que garante fortalecer o derechos PAE para todos los como política escolares y pública, la comunidad garantindo os educativa. direitos para os Pero alunos e a asimismo, cabe comunidade destacar educacional. que la Mas legislación também cabe brasileña, como han ressaltar dicho mis que a antecesores, legislação ha sido brasileira, como inspiración já para foi 6 dito pelos leyes de meus alimentación antecessores, escolar foi uma que ya inspiração están para 6 leis de implementadas. alimentação escolar, Bolivia, que já Paraguay, foram Perú, implementadas na Bolívia, no Guatemala, Paraguai, Ecuador, Honduras, Panamá, los Guatemala, procesos Equador, Chile, El Salvador Panamá, y e está em Nicaragua. processo no Chile Estas e também no leyes meu contemplan país. aspectos
Essas leis consideram aspectos de grande importância, não só no fornecimento de alimentos saudáveis, de qualidade e apropriados para a população-alvo, mas também que esse fornecimento de alimentos seja acompanhado de ações de educação alimentar e nutricional, que vão promover estilos de vidas mais saudáveis e sustentáveis. Também visa garantir esse vínculo com a agricultura familiar, os pequenos produtores, garantindo assim não só produtos mais frescos de menor preço, mas também o crescimento daquelas localidades e a permanência daquela população no seu próprio espaço. A legislação brasileira, como modelo, poderíamos dizer que é traduzida em garantias de saúde, de sustentabilidade e de uma economia circular para os nossos países. Em nome dos países da América Latina e do Caribe, desejamos agradecer amplamente ao Brasil, a ABC, FNDE, FAO, a equipe regional e também a equipe na República Dominicana da FAO, porque foram um grande apoio para todos nós nesses 15 anos no fortalecimento do nosso programa e na segurança alimentar dos nossos países. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ana, pelo seu apoio, com tudo o que a senhora fez para fortalecer a cooperação internacional quanto à alimentação escolar. Recordar que as leis irmãs da Lei 11.947, de 2009, todas elas têm dois eixos, da oferta de alimentos saudáveis na escola e de ações de educação alimentar e nutricional. E todas elas, algumas com 50% de destinação dos recursos, têm compras públicas da agricultura familiar. Então, são leis, eu diria que são irmãs quase gêmeas e que são muito similares em termos de organização da participação social, da articulação intersetorial, da busca pela descentralização de todos os componentes da nossa legislação brasileira. Assim que é um prazer gigante saber que elas existem, que os países enfrentaram, fizeram esse esforço e que o Brasil foi o grande inspirador de todo esse trabalho. Nós vamos ouvir agora nosso companheiro de São Tomé e Príncipe, coordenador do Programa Nacional de Alimentação Escolar de lá, doutor Manuel Montoya, que é muito bem-vindo aqui conosco, e nós queremos escutar também suas considerações. Muito obrigada, doutora Manuel. Obrigado nós, para que boa noite. Sei que para alguns países é boa tarde e talvez bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para estar nesse evento, que muito nos honra. Muito obrigado. Falar sobre a alimentação escolar em São Tomé e Príncipe. Eu quero dizer que a alimentação escolar em São Tomé e Príncipe começou desde 76. 1976, um ano após a nossa independência. Nós tornamos independência em 1975. E de 76 até 2012, a alimentação escolar foi gerida pelo Programa Alimentar Mundial. No entanto, em 2010, o PAM comunicou ao governo que deixaria de continuar com a alimentação escolar. Então, o governo santomense assumiu essa tarefa. Então, estabeleceu-se um programa de, à medida que o PAM fosse saindo, o governo fosse assumindo. Então, esse período de transição ocorreu de 2012 a 2015. No entanto, com a ajuda do governo brasileiro e do PAM, em 2012 criou-se a primeira lei, que é a lei que instituiu o Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar. No entanto, passado algum tempo, o governo santomense tomou ciência de que havia necessidade de continuar a trabalhar e melhorar o desempenho do programa. Face a isso, solicitou o apoio da cooperação brasileira. Nesse sentido, foi instituído o projeto trilateral de cooperação Sul-Sul,
Brasil, a FAO e São Tomé e Príncipe. Assim surgiu o projeto de fortalecimento dos programas de nutrição escolar na África. Esse projeto teve a duração de 18 meses e teve 3 eixos fundamentais. Um eixo era tentar regulamentar a lei de 2012, a lei que instituiu o nosso programa, e depois reforçar as competências em matéria de educação alimentar e nutricional e, finalmente, trabalhar a questão da comunicação e da visibilidade do programa. É claro que muito do que é hoje o Programa Nacional de Alimentação Escolar e Saúde Escolar de São Tomé e Príncipe tem a ver com o apoio que recebemos da cooperação brasileira. Muito da experiência que nós temos vem do Brasil, que nós achamos que é um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo, se não o maior. O nosso programa, ele cobre 1/4 da população santomense. Nós somos cerca de 200 mil pessoas e cerca de 50 mil crianças são abrangidas pelo nosso programa, que é um programa universal. Ou seja, os meninos, desde a educação pré-escolar até ao ensino básico, têm garantido um prato quente todos os dias. Durante a vigência do projeto, houve um estudo que mapeou toda a disponibilidade de produtos locais de São Tomé e Príncipe que podiam ser utilizados na alimentação escolar. Ele fez um relatório exaustivo sobre o programa de alimentação escolar de São Tomé e Príncipe. Por isso é que houve necessidade de se fazer uma nova lei, que entrou em vigor, que é a Lei 1/2023, que prevê a questão da sustentabilidade do nosso programa de alimentação escolar. Ele tem ferramentas que tornam o nosso programa, vão tornar o nosso programa sustentável. Isso graças à cooperação brasileira, que muito nos honra e que nos tem sempre acompanhado. Fruto disso é que, logo após o período da pandemia, e já incluindo os países de língua portuguesa, essa parceria, com o apoio do Centro de Excelência contra a Fome do PAM, ABC e o FNDE, realizou-se 3 reuniões online que tiveram como foco a questão da nutrição, a questão da alimentação escolar vinculada à agricultura local e a questão do monitoramento e avaliação. Por isso, desde que o nosso programa surgiu em 2012 até hoje, temos vindo sempre a contar com a cooperação, o apoio da cooperação brasileira. Esperamos que continuemos nessa senda. Muito obrigado pela vossa atenção. Nós que agradecemos, doutor Emanuel, e entendemos que tanto o Centro de Excelência contra a Fome como a FAO, entendemos que nós somos transmissores, articuladores desse intercâmbio de experiências que vem aqui do nosso governo brasileiro. Então, realmente, eu quero concordar com o senhor que é muito importante manter essa cooperação, é muito importante manter o diálogo e é muito importante aprender juntos e desenvolver globalmente nossos programas. Nós, também aqui agradecendo, eu quero mencionar uma participação bastante importante aqui conosco, que é do deputado Padre João, que é o atual presidente da Frente Parlamentar Mista de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e de Combate à Fome no Brasil. Essa frente parlamentar, desde muito antes do ano 2009, desde lá da figura do deputado Nazareno Fonteles, vem acompanhando o processo de construção, promulgação e implementação dessa lei. Então, em nome do deputado Padre João, eu registro aqui nosso reconhecimento de que a frente parlamentar é super importante, foi e será sempre importante nesse processo, e também estendo a frente parlamentar desenvolvida como projeto
pela FAO, juntamente com o governo da Espanha, que favorece com que os países tenham acesso a um debate mais normativo e institucional sobre leis, inclusive de alimentação escolar. Agradecemos também a todo o apoio das equipes de legislação, dos nossos colegas que estão em outros setores, que ajudam os países a repensarem suas leis e que fazem desses espaços de diálogo também um espaço de construção super importante a partir dessas normativas. Eu quero agradecer, então, essa mesa que tão brilhantemente trabalhou dentro do seu tempo, desse pouco tempo estabelecido, e convidar a nossa coordenadora de apoio ao controle social, Renata Mainenti, que faça seus comentários na tentativa de estabelecer uma síntese entre essa vinculação, comemoração da lei e CAIS, prêmio do CAI, trazendo-nos aqui seus comentários que com certeza vão estabelecer essa conexão importante. Do mesmo modo, para finalizar, depois dela, nós vamos ouvir o nosso diretor de Ações Educacionais da DIRAI, fazendo uma finalização do evento. Renata, por favor. Obrigada, Nájila. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui presentes e nos assistindo nessa celebração tão importante, tão bonita, com parceiros tão importantes para o PNAE, a quem já deixo aqui meu agradecimento também, à FAO, ao Centro de Excelência, à ABC, ao Ministério Público e ao TCU, aos representantes da República Dominicana e São Tomé e Príncipe, que representam uma enorme rede de cooperação solidária internacional, composta por vários países em prol da alimentação escolar, e muito especialmente ao Paulo e à Sandra, representando aqui os conselheiros da alimentação escolar. É um grande orgulho fazer parte disso pelo FNDE, junto à Karine, ao Anderson, à presidente Fernanda e a toda a equipe da CGPAI, e estarmos juntos aqui para comemorar os 15 anos dessa lei que deu um grande salto nos rumos da política de alimentação escolar no Brasil. E nesse momento que a gente celebra também os 30 anos de CAI. O surgimento do Conselho de Alimentação Escolar aconteceu lá em 94, no bojo do processo de descentralização orçamentária do PNAE para os municípios e estados, que foi um movimento oriundo da Constituição Cidadã de 88 e do próprio processo de redemocratização do país. E a participação social é um pilar da democracia. As relações mais horizontalizadas entre Estado e sociedade, que são conquistas da sociedade civil organizada e de uma concepção de Estado com mais diálogo, com mais transparência, fortalecem a possibilidade de uma democracia real e mais participativa. A regra na democracia deve ser a participação. E quando a gente fala de conselhos de políticas públicas, a gente não está falando apenas de acompanhamento, de fiscalização de gastos, mas também de participação na gestão, na proposição de melhorias, na capacidade de intervir na agenda pública, na troca de experiências, na articulação dos parceiros, no fortalecimento real do diálogo entre Estado e sociedade, entre gestão pública e os reais beneficiários do programa, né? Entender a gestão pública a partir de uma perspectiva que considera esse diálogo com a sociedade e, a partir daí, constrói as políticas públicas. É perceber que o cidadão, e no nosso caso, sobretudo, os estudantes, suas famílias, os professores, toda a comunidade escolar, são as pessoas que estão lá na ponta e que, de fato, têm o maior potencial para acompanhar, monitorar, conhecer as necessidades, conhecer as possibilidades de melhoria do programa. Então, é muito simbólico que a gente esteja aqui hoje comemorando os 15 anos da Lei do PNAE, que representou tantos avanços, e também celebrando os 30 anos do CAI, que teve também, com a Lei 11.947, um grande avanço, porque é uma lei que fortaleceu o papel da participação social no desenho dessa política pública tão importante que é o PNAE. E mesmo sabendo dos tantos desafios que temos, né, enquanto sociedade, na construção da participação social no país e no mundo, nós sabemos também que existem milhares de práticas de controle social no PNAE, Brasil afora, que precisam ser conhecidas e precisam ser difundidas. E esse é o objetivo maior do Prêmio CAI: conhecer as ações que têm impacto direto no programa,
na organização dos grupos envolvidos, no acesso dos estudantes ao direito à alimentação, divulgar essas ações, valorizá-las e, sobretudo, contribuir para que, de alguma forma, elas possam inspirar outros CAIs, outros conselheiros na sua atuação. Então, pedimos a todos que nos ajudem na divulgação do Prêmio CAI, que é também uma divulgação da própria importância dos conselhos de alimentação escolar para o PENAI, e aos CAIs que participem. É um ano de celebração, é um momento importante para que a gente dê mais visibilidade para o trabalho do conselheiro, fortaleça a sua atuação local, consiga apoiar com mais intensidade o crescimento de um CAI forte, atuante, que sirva de exemplo para as políticas públicas no Brasil e no mundo, como um mecanismo importante de participação social para o atingimento da finalidade maior do Estado, que, em última instância, deve ser a de garantir de forma efetiva os direitos da população e a construção de uma sociedade mais justa. As inscrições já estão abertas para o Prêmio CAI, seguem até o dia 23 de agosto. As inscrições foram abertas hoje. Todos os CAIs podem concorrer. A inscrição é simples, é gratuita, consiste basicamente no envio de um relato de experiência do Conselho. Os relatos serão avaliados por representantes das universidades e institutos federais, que compõem a nossa incrível rede dos SECANES, os Centros Colaboradores de Alimentação e Nutrição Escolar, a quem também já deixo meu agradecimento por todo o apoio. Todas as informações podem ser acessadas no portal da FNDE, inclusive o edital do prêmio, no site fnde.gov.br/Prêmio CAI. E para qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco também pelo e-mail premiocai@fnde.gov.br. Que a gente siga avançando no Programa Nacional de Alimentação Escolar, que sejamos exemplo de política que se realiza com diálogo com a sociedade, que o PENAI siga com essa potência de promover educação de qualidade, de fortalecer a agricultura familiar no nosso país, de promover o acesso à segurança alimentar e nutricional de nossas crianças e jovens estudantes do Brasil, e que a participação social seja sempre um de seus pilares. Muito obrigada. Nós que agradecemos, coordenadora Renata, muito interessante, muito elucidador, e vai trazer para todos os que estão nos ouvindo aqui. Nós temos uma participação de mais de 600 pessoas em um dos nossos YouTubes que nós estamos controlando. Então, estamos sendo ouvidos por bastante gente, e eu tenho certeza que em todas as nossas redes, na plataforma da RAIS, em outros espaços, nós podemos também ajudar a divulgar o Prêmio CAI. É muito importante, muito obrigada. E eu gostaria também de, nesse momento, mencionar que a FAO, para celebrar esses 15 anos de existência da Lei 11.947, de alimentação escolar brasileira, publicou no domingo passado, no Correio Brasiliense, que é o jornal de maior vinculação aqui no nosso estado, um artigo que está em em 3 idiomas, em inglês, espanhol e português, e que vai ficar disponível no chat Zoom dos YouTubes que vocês estão vendo aí nos seus vários idiomas, e que poderá, inclusive, ser difundido pela imprensa de outros países no idioma, e aqueles países que têm leis de alimentação escolar podem também adaptar, fazer lá uma divulgação dessa lei que vocês trabalharam com a inspiração da legislação brasileira. Queria agradecer aqui, dizer que o YouTube da RAIS, da FAO, do Centro de Excelência, do FNDE, estarão, então, com esse evento também gravado, para que fique para a posteridade e seja utilizado com outros colegas. Vamos ouvir, então, as considerações finais do nosso diretor de Ações Educacionais, o senhor Anderson Santos. Por favor, senhor Anderson. Boa tarde, boa noite a todos. Estão participando desse evento comemorativo dos 15 anos da Lei do PENAI, muito feliz de estar aqui. Inicialmente, eu queria parabenizar todos os organizadores desse momento que é destinado para que a gente possa refletir sobre esses 15 anos da promulgação da Lei do PENAI, que ela possibilitou grandes avanços no nosso programa. Conforme a gente viu nessa tarde, durante diversas falas que tivemos, uma brilhosa oportunidade de ouvir. Ficou evidente que um dos mais importantes mecanismos de fiscalização do PENAI é o Conselho de Alimentação Escolar, os nossos CAIs,
e que é um órgão colegiado que tem um caráter de, não só de fiscalizar, mas de acompanhar, de deliberar e de assessorar. Ele que é responsável pelo monitoramento na qualidade da implementação do PNAE lá naquela jurisdição, lá na ponta, onde a alimentação realmente chega naquelas crianças. Esse trabalho, em sua concepção, tem sua atuação colaborativa entre um contexto nacional, mas também entre países para aprimoramento de programas de alimentação escolar, como a gente teve a oportunidade de conhecer algumas outras experiências. Desse modo, vários olhares promovem novas perspectivas, de modo que possibilita recriarmos ações, adequarmos as realidades de histórias de cada localidade e até mesmo colaborar com outros países, como a gente sempre busca fazer. Todos aqui temos a ciência de que a alimentação é um direito humano e que os programas de alimentação escolar são fortes ferramentas para a promoção do alcance da ODS na Agenda de 2030. Ratifico aqui o nosso compromisso do FNDE de aprimorar cada vez mais o programa de alimentação escolar de uma forma colaborativa e participativa. Agradeço especialmente o apoio da presidente Fernanda, o carinho que ela tem com o FNDE e a toda a equipe do PENAI, que vocês estão de parabéns. Estendo meu agradecimento a todos os parceiros, a todos os colaboradores, a toda a rede que faz parte desse programa tão lindo. Obrigado. Nós que agradecemos por palavras tão carinhosas, né, que sintetizam aqui tudo que nós trabalhamos. Quero dizer que talvez esse seja um dos singulares eventos que nós vamos concluir exatamente no tempo destinado a ele. E eu gostaria também ainda de manifestar aqui meu orgulho de fazer parte disso e agradecer a cada um que está aí nos assistindo via YouTube e que está aqui também na plataforma Zoom. Quero agradecer nominalmente a nossa querida Maia Takagi, representando a FAO, ao Plínio Pereira, representando a ABC, a Karine Santos, que aqui é a anfitriã, né, representando todos os anfitriões desse evento, ao senhor Manuel Montoya e à Ana Carolina Baez, que vieram aqui como países trazer seu depoimento e manifestar também seu carinho. A Renata e o senhor Anderson, que trouxeram para nós aqui essa perspectiva de familiaridade dos CAIs e correlação com a lei e a importância do CAI para todo esse movimento de sucesso da nossa legislação. Dizer para o doutor Jonas Lira, do TCU, que é muito importante saber que a nossa lei também é tão importante, é bem-sucedida, porque ela também é fiscalizada, porque nós também contamos com a contribuição dos nossos órgãos de controle, CGU, TCU e outros tantos que nos acompanham no nível nacional, estadual e municipal. Eu quero agradecer especialmente também a todos os nossos colegas aqui da FAO Brasil, da FAO Chile, que organizaram esse evento. Quero mencionar o constante apoio do nosso líder técnico oficial, o senhor Israel Rios, a da senhora Daniela Godoy, que é a nossa oficial sênior de políticas, é líder da área de melhor nutrição na FAO, que tem nos apoiado em todo o tempo, em todas essas ações. E dizer para vocês que nós estamos por encerrada essa sessão, agradecendo a equipe técnica que nos assessorou aqui também, tanto de tecnologia quanto de tradução, por todo o apoio. Tudo isso que nós vemos aqui é fruto de uma porção de pessoas que lá nos bastidores, do FNDE, da FAO, da ABC, do Centro de Excelência, de todos os lados, nos apoiam para permitir que essa comunicação flua bem e de maneira bastante organizada. Nosso reconhecimento, nosso muito obrigada, e dizer para vocês que o que nós temos muito que fazer daqui para frente é como Karina disse. Karine comentou, é fazer conhecida a lei de alimentação escolar, cada vez mais, não só no Brasil como no mundo, que cada país também faça da sua e que caminhe em favor dessas normatizações específicas dos programas de alimentação escolar, é fazer implementada de maneira séria, de maneira colaborativa, participativa, descentralizada, comprometida com a garantia do direito humano à alimentação adequada, e também fazer com que ela seja protegida por vários mecanismos, como nós vimos aqui, de controle, especialmente pelos conselhos
conselhos participativos e CAIs, que inclusive muitos países já têm desenvolvidos. Então, em nome do FNDE, de todos os parceiros aqui, eu quero concluir nosso evento com um aplauso virtual aqui, mas eu quero que também você, daí de onde você estiver, você também coloque seu coraçãozinho para aplaudir, e nós vamos fazer uma foto aqui, infelizmente sem a presença da nossa presidente Fernanda, mas depois nós vamos fazer alguma coisa para editar aí, nós vamos tentar fazer alguma coisa para melhorar essa foto. Mas que a gente faça uma foto agora, e antes da foto, um aplauso virtual aqui para a Lei 11.947 de 2009, Legislação de Alimentação Escolar Brasileira. O nosso melhor sorriso, Paulo, por favor, faça essa foto. E quem puder, por favor, abra seus microfones, suas câmeras. Todos os que estamos aqui, independentemente de ser palestrante ou não, fizemos parte do evento, cada um com a sua importantíssima função. Por favor, intérpretes também podem colocar seus rostos. Colegas aí de apoio do Chile, da Espanha, de onde estão aí fazendo repercussão do evento. Podem colocar suas carinhas e nós vamos fazer essa foto. Paulo, fale quando tiver ok. Ok, Nájila. Muito obrigada. Então, um forte aplauso para todos vocês, nosso carinho, e muito obrigada. Obrigada. Parabéns, FNDE. Parabéns a todos. Parabéns, obrigada.